Boa noite, estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira. Boa noite, bem-vindos. Quinta-feira nada, hoje é terça-feira, 19 de janeiro, às 21h30. Na nossa primeira lua crescente. Oi. Can you please give me the thing to clean the glass? E aí, pessoal, bem-vindos. Pontualmente, está sendo muito bom. Essas lives me trazem uma pontualidade. Nessa terça-feira à noite, na lua crescente, primeira lua crescente de 2021, e a gente vai conversar sobre saúde mental. É possível em 2021? Ô, pessoal, quanta gente bonita, Pâmela, José Moreira de Cuiabá. Oh, coisa boa. Dani, bem-vindos. Rafael, que gostoso, já tá aí. Rafael Matias já vai entrar, pessoal. Borboletas do bem. Oi, meu Boa querido, coisa noite. boa. Tudo bem? Conseguimos. Olha, a melhor coisa foi você ter sugerido 9h30 da noite. Por quê? 21h30. Eu falei, no início, o pessoal falou assim, será, Rafael Matias? Meio tarde, o pessoal vai ficar cansado. Foi uma correria o dia inteiro. Eu Pois é, falei, o melhor ainda horário. bem. Esse horário que a gente tem feito live, é mais tarde, né? Porque é o horário que tá mais descansado. É, Hoje foi uma correria também. Como é que você tá? Como é eu que tá fazendo novo? pensei em você. Eu falei, nossa, ele deve estar correndo também. Foi bravo. Oh, olha quanta gente A chegando, Cris aí, ó. bonita. A Cris aí Ah, comentando. Oi, Cris, Cris. meu amor! Tudo bem? Nossa fada madrinha nos apresentou. Que delícia Exatamente. você aqui. Daniela Costa. Oi, Júlia. Oi, pessoal. Bem-vindos. Que gostoso. Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por você compartilhar tanto conhecimento. E esse tema é um tema muito legal. Antes de a gente entrar no tema, quero que você se apresente também para os convidados. A gente vai falar, pessoal, hoje. Eu não sei fixar o título. Você acha legal fazer isso? Saúde mental é possível em Só, 2021? acho que é só você que consegue, né? Eu não consigo Você fixar acha aqui, não. legal? Você acha que é uma boa? Acho uma boa, sim, para as pessoas saberem quem Gustavo, tá entrando Lena aí. de São Paulo, que gostoso, o pessoal chegando. Como é que faz? Você sabe? Escreve no comentário, né? Como se fosse comentar o vídeo, e depois você publica, envia, e depois você fixa. Então vamos comigo. É como se é o balãozinho do comentário. O balance aqui embaixo, você escreve o tema e você envia como se fosse comentar uma live normal, né? Escolha uma para mostrar na tela. Não, envia como se fosse enviar para o chat, né? Esse chatzinho que as pessoas enviam. Qual os hábitos ajudam a manter a saúde mental? Ih, já tem um monte de pergunta. Espera aí, que eu entrei num local aqui. Você tem que Gente, colocar como coisa ao se fosse vivo é assim comentar uma mesmo. live, é. Como se fosse Coisa ao comentar uma vivo live. ajuda. Qual os hábitos ajudam a manter a saúde mental? Já estou anotando aqui as perguntas, que eu já tenho um monte que o pessoal colocou na caixinha. Eu entrei numa janelinha aqui Apareceu as que perguntas. entraram algumas perguntas. Espera aí, rapidinho, Rafael Matias, eu vou voltar. Adiar. Ih, já eu clico, aí aparece. Vamos deixar. Não é aqui não. Deixa Essa, solto. tá vendo que eu botei uma pergunta? Você colocou nesse comentáriozinho embaixo, onde a gente comenta live de outras pessoas? Nesse espaçozinho embaixo mesmo. Ah, não. É nesse espaçozinho, você escreve, publica, né? Envia e depois você Então, fixa. peraí. Vê se você consegue fazer. Imagina que eu tô vendo uma outra live. Porque, eu abri o question mark. Eu abri ali Aí o você já ponto de pergunta, né? interrogação. Não é isso? É na gaivota? É no comentário, como se fosse comentar live. Quando você Porque comenta é live de alguém, engraçado. Quando eu aparece. apareço, quando eu clico no, quando eu tô vendo a live de alguém, eu fico com o teclado na minha frente, aparece o teclado. Aqui não tá aparecendo. Ah, então as pessoas Aí, vão percebendo o tema.
Eu vou falando, eu vou aprender, gente. Eu vou dar um Google, eu vou aprender. Deve ser muito fácil. Tem 3 pontinhos aqui, deve ter uma possibilidade ali de fixar tema. Oi, Alexandre, bem-vindo, grande fisioterapeuta. Pessoal aí da área da saúde chegando, pessoas que não são da área da saúde. O legal também é que tem gente de outros estados, já vi gente de Cuiabá. Michele, querido, você caiu o fone. Tem o pessoal de São Paulo, de Cuiabá, muito bom. Hoje a gente vai falar de saúde mental. É possível em 2021, principalmente após essa experiência intensa. Aí eu vou pedir para o Dr. Rafael Matias, que é o nosso psiquiatra, queridíssimo convidado, se apresentar e falar um pouquinho do que você faz, quem você é. Bom, então, para quem não me conhece, eu me chamo Rafa Matias, eu sou. Tá me ouvindo bem? Tá com eco? Tá com um pouquinho de eco, mas dá para ouvir legal. Então, me chamo Rafael, eu sou médico psiquiatra, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Tenho formação aí na Universidade Federal Fluminense, fiz psiquiatria na UERJ posteriormente. Sou especialista, né, pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Sou professor universitário e professor também aí de pós-graduação em psiquiatria, né? Então, eu tenho uma formação acadêmica e atuo também na área acadêmica, eu gosto bastante, né? Tá aqui sempre interagindo, né? Sempre muito bom. Escreva aqui o tema e envia, após você clica e segura que você vai fixar. Eu escrevo onde? Pois é, que eu saiba nessa caixinha que tem embaixo mesmo. Eu não sei se não tá aparecendo pra você. Na caixinha, o áudio do Rafael não está legal. Tá dando muito Agora, eco? Obrigada, Júlia. Melhorou? Tá dando eco. eu vou substituir A aqui Márcia Mesquita tá falando. com fio, talvez seja melhor. Veja se fica melhor. Valentim, bem-vindos. Coisa boa. Pessoal, pode ir fazendo as perguntas. Eu já anotei algumas perguntas da caixinha. Enquanto o Rafael está ajeitando o som. Pronto. Eu sou a Patrícia Paturi, principalmente com os convidados dele. Mary Lucy, chegando dos Estados Unidos. Muita gente bonita chegando e entrando. Eu sou cirurgiã com especialidade em oncologia. E na cirurgia oncológica eu me apaixonei por ginecologia. Eu venho cuidando de mulheres na prevenção e também no câncer ginecológico. Boa noite. E nessa minha especialidade, tanto na prevenção quanto na oncologia, eu ouço muitas histórias, participo de um cotidiano bastante intenso e complexo, muito bonito. Foi uma escolha que eu agradeço a cada momento, porque é muito gostoso participar e ter a possibilidade de apoiar pessoas, ajudar pessoas nessa jornada. E é curioso, assim, muitos amigos hoje cirurgiões falaram, pô, Patrícia, já vai você lá falar de coisa de psicólogo, da mente, porque esse assunto da saúde mental, inclusive, foi o tema da prova do Enem, que me falaram. Exatamente. Eu não sei exatamente qual foi o título, mas as pessoas têm ainda muito preconceito de falarem que tem alguma necessidade de receber ajuda em relação à saúde mental. A gente vai conversar em torno de 1 hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais com vocês. Fiquem à vontade de ir repetindo as perguntas. Não fiquem constrangidos de achar que vocês são repetitivos, porque às vezes é difícil de ler tudo. Então fiquem à vontade de ir se comunicando. Eu adorei as perguntas que eu recebi nas caixinhas. Rafael Matias é uma pessoa muito especial. Eu e ele, a gente adora a área de ensino. E é muito legal a gente conseguir mostrar para a nova geração a importância da saúde mental. E todas as especialidades da área da saúde, seria muito bonito se elas pudessem abrir elas, considerando todas as especialidades, não só a especialidade médica, mas fisioterapeutas, psicólogos, é óbvio, nutricionistas, as pessoas que cuidam dos outros, e também em outras áreas, não só da saúde, as pessoas ligadas à economia, à política social, que elas abrissem, ampliassem a consciência e que percebam a importância da saúde mental. Então, vou começar perguntando para você, o que você entende por saúde mental como psiquiatra? Bom, Patrícia, essa pergunta é bem legal. Tem uma caixinha que tá... não consigo me enxergar aqui. Você está vendo uma caixinha de pergunta na tela? Eu tô. O pessoal tá botando ali? Não, né? É tipo uma bolinha assim, com um balãozinho com question mark?
Então, uma Uma pergunta. interrogação? Tenho pânico, falta de ar, tipo, medo de morrer. Tem uma pergunta aparecendo pra mim. Sério? É. Mas Ela tudo bem. apareceu porque eu cliquei errado, mas eu tirei. Pessoal, Você consegue. essa pergunta tá fixa para Tá vocês? fixa, mas acho que dá pra me ver, né? Tá me vendo bem? Normal? Não, não era para essa pergunta tá fixa. Oi, Ronald. Já chega me ajudando, meu amigo. Essa pergunta tá fixa? Pra mim tá aparecendo. Aparecida, que honra. Obrigada. Aqui tá tudo normal. Para mim também tá normal. Então, Não tá tudo tem fixa, não. O problema. que que aconteceu? Na hora que eu quis tentar fixar o tema, eu cliquei na bolinha que tem a interrogação, que é uma caixinha de Sim, perguntas. sim. Pessoal, não precisa botar as perguntas ali. Podem ir Então é só pra mim que tá perguntando aqui no aparecendo, não tem chat. problema não. Não Não sei. tem problema não, dá pra. Rafael aparecendo bem. Então tá, vamos Aqui tá lá. normal. Diz aí, pessoal, essa pergunta tá fixa? Que senão vai ficar chato mesmo. Tá pra mim só, mas não tem problema. Pra mim tá Ai, fixa. que droga! Aí Não você tem não tá se problema. vendo. Só um pedaço assim, daqui pra cá. Aqui Mas não tá tem normal, problema. para o Não tem pessoal. problema não. A gente Ai, pode desenvolver. Tenta mudar a pergunta pra ver se sai essa. isso. Entrou outra. Não, saiu, agora saiu. Saiu. Agora saiu? Isso, saiu. Agora tô me vendo. Pronto. Vamos Na lá então. próxima live eu vou aprender a deixar o tema fixo. Hoje a gente está falando de saúde mental. É possível em 2021. Patrícia Paturi, ginecologista oncológica, conversando com Rafael Matias, psiquiatra. O que é saúde Exatamente. mental? Olha, essa é uma pergunta bem interessante que as pessoas fazem para mim com frequência, isso, né? Então, saúde mental, é importante dizer que não é simplesmente a ausência de doença mental, né? Então, durante muito tempo, se acreditou que você ter saúde mental era simplesmente você não ter uma doença mental, né? E esse conceito, hoje em dia, pela própria Organização Mundial de Saúde, tem se ampliado. Então, a gente não pode entender mais a saúde mental como não ter uma doença. Na verdade, a saúde mental é algo que passa de um bem-estar mental, físico, social, espiritual, né? Então, é um conjunto de bem-estar que o indivíduo tem que ter para que ele possa viver uma vida mais feliz, né? Uma vida mais que ele consiga atingir os objetivos de vida, uma vida mais próspera, né? Então, saúde mental ela envolve vários aspectos da vida do indivíduo, né? Não simplesmente a ausência de doença. E como é que ele percebe que está saudável na mente? Porque algumas pessoas têm uma busca do bem-estar físico, emocional, espiritual, mental. Uhum. Outras pessoas são menos conectadas a essa busca. Mas como que a pessoa percebe que ela está com alguma alteração considerada um repleto mal-estar? Sim, Entende? Porque às vezes a gente mente para a gente mesma. A gente diz que está bem. Algumas terapias de leitura corporal, como Body Talk, Theta Healing, eles até fazem leituras corporais, que às vezes a gente fala, eu tô ótimo, mas na verdade você não está. Então, sim. como é que o ser humano percebe É. que algo aconteceu? Assim, a gente lida muito com sintoma, né, na psiquiatria. Então, a gente está sempre buscando algum sintoma, né, que possa dizer pra gente que um paciente, que uma pessoa não está bem, né? Agora, muitos dos sintomas, eles são subjetivos, né? Então, é um relato que o paciente traz. Por exemplo, estou me sentindo triste, né? Não necessariamente eu consigo perceber a tristeza, né? Pode ser uma coisa sentida ou pode ser uma coisa observada. Então, se o indivíduo, por exemplo, se sente triste e eu não consigo observar, por exemplo, ele chorando, eu posso ver as posturas corporais, por exemplo, né? Então o indivíduo vai estar mais trincado, mais fechado. Então existem várias formas para além do que a pessoa sente que a gente pode perceber de forma indireta, pelo comportamento, pelas relações interpessoais, né? Então a gente sabe aí, por exemplo, que indivíduos que têm transtorno psiquiátrico, eles tendem a se isolar, né? Uma depressão, uma ansiedade. Então esse indivíduo ele se isola com frequência dos outros indivíduos, né? Ele fica pior nas relações interpessoais. Então é por isso que saúde mental é um reflexo não só do indivíduo consigo mesmo, mas da forma como o indivíduo funciona no mundo, né? A gente tem que estar atento a todas essas características para conseguir chegar a uma definição, né? Como é que a gente percebe que isso não é um julgamento com o outro? Como Então, é que a gente percebe, por exemplo, às vezes a pessoa ela é mais taciturna, mais fechada. Como é que a gente percebe quando isso se repete muito ou quando tem... Como que a gente percebe essa então, alteração? isso é uma coisa bem sutil de fato, né? A gente sempre tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Então, assim, a psiquiatria, ela não vem
para poder encarcerar as pessoas ou enquadrar as pessoas, né, em Ótimo. diagnósticos psiquiátricos. Não é essa a nossa função, né? A nossa função é, respeitando a individualidade de cada um, perceber quando aquilo traz um sofrimento para a pessoa ou uma disfunção social, né? Uma disfunção funcional, digamos assim. Então, as doenças psiquiátricas, elas só são diagnosticadas quando o indivíduo sofre. Então, o indivíduo, ele fala, estou sofrendo com ansiedade, né? Estou sofrendo com a depressão. Ou quando esse indivíduo, ele pode nem perceber que está sofrendo, mas com certeza uma disfunção funcional ele vai ter. Ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais estar se relacionando com outras pessoas e assim por diante, percebe? Porque, assim, existem doenças em que o indivíduo, ele se sente bem, ele se sente, inclusive, exageradamente bem. Como é que a gente sabe que ele está doente, né? Pela disfunção que ele causa nas relações interpessoais dele, por exemplo, né? Não consegue trabalhar, perde os amigos e assim por diante. A pessoa percebe isso? Muitas vezes não. Então existem doenças que a pessoa não percebe isso, né? O exemplo é o transtorno bipolar, né? Na fase em que hipomaníaca, que é essa fase em que o indivíduo ele tá com humor elevado, muitas vezes ele está excessivamente alegre. Ele não percebe que está doente, sabe? Mas o reflexo no dia a dia, nas relações interpessoais, é que mostram que aquilo pode ser potencialmente uma doença que está por detrás daquilo tudo. Percebe? Nossa, Então, nem sutil, não sempre é? o indivíduo sofre. Ele nem sempre Sutil, porque percebe. o Alexandre Galvão, que é um grande fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro, está até comentando que ele percebe muito nos atendimentos a postura, a desorganização facial, a contratura muscular. Isso é tão Exatamente. sutil porque a minha preocupação é que o ser humano justifica muito. Por exemplo, na minha área, na ginecologia oncológica, eu lido com pessoas que estão diante de um diagnóstico muito difícil, que vão passar por um tratamento, ou se vão ouvir uma opinião em relação a algum assunto, e aí eu percebo que tem essa desorganização postural, facial, mas elas estão passando por um momento difícil. A minha preocupação é assim, como é que eu posso perceber se tem um tempo para aquilo ser mantido e aquilo é natural, é uma reação do humano diante de um sofrimento e faz parte desse contexto como luto, como uma tristeza após uma separação, por exemplo, não passou num concurso. Como que a gente percebe que isso, eu entendi bem que você falou, que isso precisa gerar alteração no comportamento do cotidiano, te levando a algumas limitações, mas isso também gera. Então, você acaba se rende menos no trabalho, quando passa por um diagnóstico difícil, você pode alterar o seu relacionamento com seus familiares. Como é que a gente percebe esse tempo? Perfeito, Se é né? um luto, se é um sofrimento que vai passar, entende o que eu falei? Sim, completamente. Ou que virou doença? Quando é boa que esse pergunta. negócio se junta, se separa? Uma boa pergunta, né? Assim, a gente tem... Eu estou ouvindo muito minha voz, um eco. Você não está ouvindo, não? Para mim melhorou muito. Pessoal, fica à vontade aí de falar. A Tá me voz ouvindo dele bem tá agora? legal? Fala aí, pessoal, os Eu tô ouvindo comentários. a minha voz. Estacionei ali no Alexandre. Dá um oi aí pra mim, pessoal. Isso. Ótimo. O som tá legal? Ih, o Rafael foi embora. Ele vai consertar o som e sumiu. Tava com eco. Peraí. Rafael voltando. Peraí, gente. Eu fui apertar aqui, caiu. Mas, alô? Melhorou. Vamos ver. Tá Melhorou com um pouco. eco ainda? Dani, diz Alô, aí pra alô? gente. Vou fazer sua pergunta, hein, Dani? Eu vi na Testando. caixinha. Não, acho que melhorou. Parou Rafa. pra mim o eco. Ô, Ainda tá, mas eu vou Dani, tentar dá uma aqui. ajuda pra gente. A Valéria, nutricionista, pessoal muito lindo aqui na área. Vocês estão ouvindo bem a gente ou tá com muito eco? Como é que tá? Talvez eu vou fazer o seguinte, pra falar eu vou tirar aqui, vou falar, e pra você falar eu Melhorou. boto no fone, tá? Porque eu tô ouvindo minha voz. Não tem problema Ih, não. você tá com um retorno, é isso? Direto, por isso eu tô... Não, tira isso. Tira esse Mas fone. não, mas aí também tá, se eu deixar no lá também, tá com eco. Eu ouço minha voz. E tá mesmo. Por quê? Você mora numa casa com muito Não, eco? não é da casa não sei o que é não. Tá aqui no fone também. Mas não, eu vou falar... Eu já sei. Você tá no dados móveis ou você tá com Tá Wi-Fi? no 4G.
Ah, É no isso? 4G mesmo. Tá ótimo, segue o barco. Não tem Beleza, problema não, vamos eu lá. tiro e vou falar aqui. Qual foi a pergunta mesmo? Eu Conta tenho aí, que... como é que a pessoa Ah, sim. percebe se ela está num momento de luto, de tristeza Tá. por algo, ou se ela de fato está passando por algum transtorno mental? Então, a gente tem que saber, né, que existem alguns critérios diagnósticos que a gente utiliza para fazer os diagnósticos dos transtornos mentais, né? Então, assim, por exemplo, talvez esteja perguntando mais de depressão, que é o diagnóstico aí que faz, digamos assim, diagnóstico diferencial com luto ou com outras condições normais da nossa vida, né? A gente tem um critério temporal, por exemplo, né, que são 2 semanas de sintomas, né? Então, para o indivíduo ficar deprimido, de fato, ele tem pelo menos 2 semanas de sintomas e também ele tem alguns critérios que tem que estar presentes na maior parte do tempo, quase todos os dias, né? Então, assim, a depressão, por exemplo, o indivíduo ele se sente triste a maior parte do dia, quase todos os dias, né? Ele tem perda de prazer por fazer as atividades do dia a dia. Ele tem sintomas, por exemplo, de ideias de morte ou ideias de suicídio. Ele tem problemas de concentração, né? Ele tem vários outros sintomas aí que são sintomas associados. Um indivíduo que está com luto, por exemplo, ele também vai se sentir triste, mas, diferentemente da depressão, essa tristeza não é a maior parte do tempo, quase todos os dias, quase a maior parte dos dias, quase todo o tempo, né? O indivíduo em luto, por exemplo, ele tem um tipo de sintoma que é diferente, que é o que a gente chama de dor em salvas. Então, a pessoa, quando ela lembra do ente que morreu, ela sente uma dor muito intensa, mas daqui a pouco ela esquece um pouquinho e melhora. Ela lembra e dói muito, ela esquece e melhora. O deprimido não. O deprimido, ele tá triste o tempo todo, basicamente sem motivo, né, aparente, né? Então, uma outra forma de Entendi. diferenciar, o deprimido, por exemplo, ele tem baixa autoestima. Então, o deprimido, ele o tempo todo tá falando que não tá se gostando, né? Tem questões com relação a ele mesmo, de se sentir incapaz. A pessoa que está em luto não diminui a autoestima dela. Então, é uma outra forma de diferenciar, né? Os sintomas Hum, depressivos são mais intensos, os sintomas de luto geralmente são menos intensos. Então, assim, a gente tem uma ampla gama de possibilidades que nos permite diferenciar uma coisa da outra, percebe? Então, e para isso que a gente tem os critérios diagnósticos, que ajudam, auxiliam a gente a conseguir diferenciar esses dois aspectos, né? Do que é normal e do que é patológico. Percebe? percebi, achei bem É isso. interessante, é diferente mesmo. Exatamente, né? Porque É claro que existem muitos casos de luto, né, que complica para uma depressão. Isso também pode acontecer. Então, o indivíduo, ele começa com o luto, depois de ter perdido alguém, e aí esses sintomas vão se intensificando, né, ou vão evoluindo para esses sintomas mais depressivos. E nesses casos, o indivíduo ele pode ter começado com um luto e pode ter evoluído para uma depressão, né? A gente chama isso de um luto complicado. Isso também pode acontecer. Então, o tempo todo, a gente tem que estar acompanhando para saber, né, diferenciar em que grau que o indivíduo está. Né? Mas essa diferenciação ela é subjetiva, né? E depende de um conhecimento técnico, de fato, né? Depende de um conhecimento técnico. entendo, porque o que acontece é que na faculdade de medicina, o nosso treinamento na área da saúde mental, na minha percepção, ele é limitado. Sim. Eu tive um estágio e foi rápido, e nas outras especialidades, pouco se fala sobre esse tema. E, por exemplo, eu Uhum. escolhi fazer oncologia. Na área cirúrgica, se fala pouco também sobre esse tema, curiosamente, apesar de ser oncologia. E aí vem a questão, é muito importante estar falando isso, porque muitas vezes a minha preocupação é que a gente justifica. Não, a pessoa está só triste. Ah, está ansiosa. E minimiza. E aí vem o estigma. E na prova do Enem, alguém colocou aqui, muito obrigada, e colocou o tema da prova do Enem, que era o vestibular, esse ano foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uhum. Quando você recebe seus pacientes, você percebe que eles têm vergonha de ir até você. Tipo, eu tenho vergonha de entrar no psiquiatra. Tipo, eu entrei no elevador, tô indo na consulta com o psiquiatra. Encontrei uma amiga. Ai, tô indo na dermatologista. Assim, Você acha que as isso pessoas têm ainda isso mesmo, de fato? a gente tem percebido, né, que ao longo dos últimos anos, isso tem melhorado um pouco, tá? Para algumas pessoas até é chique falar, nossa, eu vou no meu psiquiatra, né? Vira até uma coisa legal de se Uhum. falar. Então, tem esse perfil de paciente, mas de fato, a gente já tem um certo preconceito, né? Então, das pessoas terem preconceito de achar que psiquiatra trata só os ditos doidos, né? Os loucos, que é assim que tradicionalmente a psiquiatria estava inserida. Mas é importante dizer que, né, que a maior parte dos pacientes que a gente tem em consultório são pacientes que não têm doenças
em que a pessoa sai da realidade, que é o que antigamente se chamava de loucura, né? Esse termo, ele hoje em dia é muito pejorativo, então a gente evita usar esse termo, né? Mas a maior parte dos pacientes aí que a gente trata são pacientes que têm questões do dia a dia que levam eles a quadros em que eles estão na nossa realidade, né? Então, eles estão deprimidos, estão ansiosos, mas eles não saíram da realidade como acontece com as doenças psiquiátricas mais clássicas, né? Por exemplo, a esquizofrenia. Então, assim, esse preconceito, ele vem se desconstruindo ao longo do tempo, de fato, né? A gente percebe que ao longo do tempo as pessoas têm cada vez tendo menos preconceito, mas ainda existe, de fato, um grupo de pessoas que tem vergonha, enfim, se sentem incomodadas de procurar um psiquiatra, né? Então, tem das duas coisas, mas vem diminuindo, graças a Deus, né? Que bom. E como é que você determina, assim, com seus critérios clínicos na psiquiatria, quando uma pessoa tem necessidade de tomar medicação? No caso da depressão e da ansiedade, que são dois temas muito comuns nos consultórios, em qualquer Exatamente. especialidade. Ah, eu preciso dar um ansiolítico e dar um antidepressivo. Como é que é feita essa escolha? Perfeito. Olha só, a gente tem vários guidelines, né? Como a psiquiatria ela é uma especialidade médica e, portanto, né, ela tem guidelines. Psiquiatria, ela é subjetiva, mas existe uma forma que a gente tem de organizar a nossa cabeça, porque senão cada um faria uma coisa, não teria uma sequência. Isso é importante saber, né? Então, na verdade, nos casos mais leves de depressão e ansiedade, muitas vezes a psicoterapia ela já é o suficiente, né? Então, em casos leves de depressão e ansiedade, a gente não necessariamente precisa recomendar uma medicação. A gente encaminha para o psicólogo e o psicólogo pode iniciar esse tratamento aí com a psicoterapia, tá? Em casos, conforme a gravidade do caso vai aumentando, né? Então, em casos mais moderados e mais graves, a medicação, ela pode entrar aí, ela vai ganhando cada vez mais importância, percebe? Então, do leve para o grave, a medicação vai ganhando cada vez mais importância e a psicoterapia sempre vai ter importância em qualquer uma dessas etapas, né? O que acontece com frequência é quando a pessoa tem um caso muito grave, né? Uma depressão muito grave, por exemplo, uma depressão com sintomas psicóticos, né? Uma depressão com ideia de suicídio, ou uma ansiedade muito grave, a pessoa está tão desorganizada, mas tão desorganizada que ela não consegue fazer uma terapia. Então, nesses casos, a gente tem que entrar com uma medicação para poder organizar a cabeça da pessoa, para que a pessoa consiga, de fato, fazer uma psicoterapia. Então, a gente tem essas possibilidades, entendeu? Agora, Rafael, você está falando que em casos leves não pode fazer remédio? Pode, também pode. Vamos supor que a gente está no SUS, por exemplo, né? A gente sabe aí que no SUS a gente não tem psicoterapia disponível. Então, o cara que está com uma depressão leve, que não tem oportunidade de fazer uma terapia, ele vai ganhar medicação. Porque a medicação vai ajudá-la a sair desse quadro quando não existe uma psicoterapia disponível. Uma outra possibilidade, por exemplo, é porque o nosso tratamento ele é sempre conversado com o paciente, né? Se o paciente fala assim, Rafael, eu não quero fazer psicoterapia, eu não vou fazer. Não, se você não me passar remédio, eu não vou fazer psicoterapia. Então, isso também a gente vai levar em consideração, né? Apesar de a gente tentar convencer a pessoa, né, conversar com a pessoa da importância, existem momentos em que a pessoa tem uma escolha de não querer fazer terapia, né? E aí, nesses casos, a gente vai deixar a pessoa deprimida? Não. A gente vai começar uma medicaçãozinha, né? Mas é importante dizer que toda medicação que a gente faz é pensando em retirar, né? Então, nenhuma medicação é para deixar por tempo prolongado, indefinido. A gente tem critérios para usar, né? Quanto tempo usar cada medicação, né? E quais medicações usar ou não a longo prazo. O pessoal da psicologia, tem vários psicólogos aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigado pela... E a Ana Couto, psicóloga, fez uma pergunta muito legal. E ela falou, às vezes, na psicoterapia, o próprio terapeuta percebe que tem uma necessidade de medicação. Perfeito. Aí o paciente não tem essa abertura. Fala, não, até pelos tabus, porque muitas pessoas, essa até já vou emendar numa outra pergunta, elas têm medo de ficar viciadas no remédio. Uhum. E até a Michelle fez uma pergunta, não, quem foi aqui? Peraí, calma aí. Então, a psicóloga pergunta, quando eu percebo que o terapeuta iria ter uma melhora clínica com medicação, mas o paciente não quer, como é que a gente faz, como é que a gente consegue lidar com isso, percebendo que a pessoa não está avançando na psicoterapia, que a medicação iria ajudar e provavelmente pede a opinião do psiquiatra, entende? Quando o paciente não quer. Sim. E aí, porque também tem um tabu, a Montella Get Home escreveu ali
na caixinha, assim, os medicamentos para depressão podem causar esquecimento, dificuldade de aprender. Eu ouvia Tá. muito isso quando eu era criança. Ah, vou ficar viciada, vou perder a memória, vou ter dificuldade de aprender, vou ter uma demência senil mais precoce, entende? Então, vamos passear um Maravilhosas pouquinho as nisso. perguntas, né? Assim, na verdade, eu vou tentar responder elas de forma assim seguida, né? Já vou acrescentar uma outra pergunta que eu mesmo vou colocar, tá? Assim, muitos pacientes perguntam: eu devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo, né? Então, assim, a Ótimo, gente boa ouve. pergunta. Uhum. Tem essa pergunta aí também? Essa pergunta é Deve. muito legal, Então, porque eu devo procurar um exatamente. psiquiatra ou um psicólogo, né? A gente diz que ambos os profissionais estão preparados para receber esse paciente na porta de entrada, né? Então, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra podem ser a porta de entrada, de fato, para os pacientes que estão chegando, porque de fato é o que você falou, né? Ambos vão saber filtrar se é necessário usar uma medicação, se a pessoa acha que precisa de uma medicação ou não, né? Os profissionais estão preparados para isso, né? Então, a porta de entrada pode ser pelas duas vias. Eu recebo muitos pacientes que chegam pela primeira vez diretamente a mim, indicado de um outro médico, por exemplo, né? E recebo pacientes também indicados de psicólogos, né? Então, a porta de entrada pode ser pelas duas vias, né? Comumente, em casos mais leves, geralmente, né? A gente já indica para psicoterapia, procura o psicólogo, e aí se o psicólogo vê a necessidade, né, de fazer uma medicação, vê isso que não está progredindo, ele vai, por exemplo, conversar com o psiquiatra para ver se há necessidade ou não de começar a medicação, né? Então, a porta de entrada pode ser das duas formas, não tem problema quanto a isso, né? E em relação ao uso A Ana falou bem aí, ó, tratamento multidisciplinar, exatamente, né? Eu não deixo nenhum paciente meu sem fazer terapia, assim, pelo menos recomendação, eles todos saem na primeira consulta de que tem que fazer terapia, né? Talvez a pessoa não consiga fazer no início, no primeiro tratamento, se for um caso muito grave, como já falei, pela desorganização, mas assim que existe a mínima condição, a terapia ela é fundamental, né, para acompanhamento. Então, tenho várias parcerias com vários psicólogos, a gente troca, né, as informações, a gente trata em conjunto, isso é muito importante, né? Então, primeira tópico Quando é é que o esse. psicólogo percebe, hein, que tem que Como? fazer medicação? Não entendi. Quando o É. psicólogo percebe que tem que fazer Então, medicação? na verdade, a medicação ela entra nesses casos, né, em que, por exemplo, o psicólogo vê que a terapia não está andando. E não é somente não está andando por um bloqueio do paciente que não está desenvolvendo. Às vezes tem um sintoma. Por exemplo, o cara tem um sintoma de suicídio. Esse é um sintoma grave que precisa de medicação, né? Entendi. O psicólogo não vai ficar sem indicar para um psiquiatra um paciente com risco de suicídio, porque as medicações, nesse caso, elas são mandatórias, né? Então, algum tipo de intervenção tem que ter nesse caso, né? Mais, Olha, mais médica, né? Então, ou então um paciente que estava vindo bem e de repente teve uma piora muito intensa. Opa, alguma coisa está estranha, né? Não foi uma piora só do caso dele por uma questão psicológica. Deve ter alguma coisa a mais. Então, o psicólogo tem essa percepção, né? Oi, Frank. Frank é meu entendi. colega psiquiatra, ó, tá aí também, ó. Doutor Frank Chegou numa Reis. vibe super legal, Frank Reis. Então tem disso também, né? Então os psicólogos eles estão preparados de fato, né? Entendi. Eu entendi. Foi bem legal isso que você falou. E me veio essa questão do suicídio. Às vezes a pessoa tem medo de tomar remédio, Rafael Matias. Fala assim, eu tô muito deprimido, porque tem um mito, não sei se é mito ou verdade, tá? O psicólogo percebe que a pessoa tem indícios de suicídio, pede ajuda para o psiquiatra para entrar com medicação. Eu não sei se é mito ou verdade, me desmistifica isso aí. Se a pessoa melhora, ela tem mais chance de se suicidar na fase da euforia? Que eu ouço muito isso na Você cirurgia. não me Isso é um fizesse. mito? Não, vou explicar. Me fizeram essa pergunta hoje, os alunos. Estava com os alunos Ai, na que faculdade e legal! fizeram essa pergunta hoje. Então, olha só. Porque às vezes a pessoa fica com medo de tomar remédios, dá É, uma melhorada no humor e então, sei lá, e não está controlada e puf, assim, de forma me geral, conta aí. os antidepressivos, eles vão, a longo prazo, tratar esse sintoma, né? Então, o suicídio é um sintoma da depressão que é tratável a partir do momento que você utiliza a medicação, tá? Então, isso é um ponto importante. O que existe de recomendação de bula é que a gente deveria tomar um cuidado naqueles pacientes, né, que já têm ideia de suicídio, né, e que começam um antidepressivo, a gente teria que ficar de olho nas primeiras semanas de tratamento, né? Ficar mais atento, porque o risco de suicídio já existe. O paciente tem a ideia de suicídio e quando a gente começa um antidepressivo, na verdade, a gente pode melhorar alguns sintomas antes de outros sintomas.
Percebe? Então, por exemplo, os sintomas de suicídio pode demorar um pouco mais para melhorar. E aí esse paciente, nesse período, pode, de fato, fazer alguma coisa contra a vida dele. Mas é uma recomendação que a gente daria para o paciente, independente de estar usando o remédio ou não. Paciente com ideia de suicídio Entendi. tem que ser observado, né? E muitas vezes internado, né? Assim, as duas únicas indicações de internação em psiquiatria é quando o indivíduo oferece risco para si ou risco para terceiros. São as duas únicas indicações de internação, né? Então, a pessoa que está com ideia de suicídio, a princípio, ela precisa ser internada, a princípio, né? A gente só não interna essa pessoa se a gente tiver um vínculo social muito, muito, muito forte, né? Então, ele tem um familiar que pode ficar com ele 24 horas por dia, até que a medicação faça efeito. Nesses casos, a gente pode negociar e fazer um tratamento mais ambulatorial, tá? Mas se a gente percebe que tem qualquer risco de suicídio de fato, né? E o paciente não tem apoio social, a indicação é de uma internação. Agora, é muito cuidado para não ter preconceito com internação, né? Internação não é aquela internação que a gente conhecia de pessoa morar no hospital psiquiátrico, ficar meses. Não, é Ficar uma amarrado. internação, é uma internação Aquela para coisa. proteção dele, né? Então, uma internação Perfeito. temporária para Uhum. fazer a medicação, sair da crise e depois ser liberado, assim, né? E fazer o tratamento a nível ambulatorial, tá? Mas, Então, vocês percebem quando o paciente tem um traço suicida, ele avisa ou o suicida geralmente vai e faz, a maior assim, parte das se pessoas mata, que sem a se pessoa matam, perceber? né? A maior parte das pessoas que consumaram suicídio procuraram um médico de qualquer especialidade algum tempo antes, para falar sobre qualquer outra coisa. Então, assim, isso é Interessante. um dado Falar muito qualquer outra importante, né? coisa. Olha que interessante isso que você está trazendo. E- Nossa, que bonito. Olha só. Exatamente. Porque olha a possibilidade, e a Érica colocou aqui na conversa, ela falou o seguinte: os professores são pessoas que ouvem muitas coisas. Então, olha isso que você está trazendo. Talvez a pessoa pede ajuda sem declarar que está pedindo ajuda. Como é que Exatamente. é esse sinal? Tipo, ela vai comigo fazer consulta ginecológica preventiva. Como é que eu posso perceber? Você pode Entende? Como é que o professor pode perceber esse traço? Então, Suicida. existem várias formas de você perceber isso, né? Assim, você vai perceber muitas vezes através de comportamento, de gestos, da forma como a pessoa está falando, né? Se a pessoa chega no teu consultório, né? Senta lá, baixa a cabeça, só fala a cabeça baixa, né? Você percebe que ela tem uma mímica mais triste, se move pouco, por exemplo. São todos comportamentos de um paciente que possa vir a estar deprimido, né? Então, se a pessoa chora durante a consulta, de repente começa a chorar, então liga a sua antena, né? Assim, pô, tá estranho, por que ela chorou aqui agora? Então você tem que observar esses sinais que são muito sutis, tá? E assim, Tá. a gente, na verdade, todo paciente que nós atendemos em saúde mental, a gente tem que perguntar ativamente se a pessoa tem ideia de suicídio, né? Então, Ah, é? a gente pergunta para todo mundo. Perguntar sobre suicídio não Sério? aumenta o risco de suicídio, Isso. né? Eu ia perguntar Na isso. Não verdade, aumenta. diminui o risco, né? Porque você, quando pergunta, a pessoa, na verdade, ela queria ser perguntada por isso, né? Ela talvez não tenha coragem de falar que ela tem esse sintoma. Que Então, toda interessante. paciente deprimida, a gente tem que perguntar para ele: você tem alguma ideia de se machucar, né? De causar um dano para si? Tem que ser perguntado Ah, isso, né? Existem várias formas de se perguntar isso, mas o objetivo é que se pergunte, porque os pacientes que têm essa ideia, eles comumente falam sobre isso, né? Eles vão trazer isso para perfeito. consulta, né? Então tem que ser uma busca ativa para todo paciente deprimido, E né? não precisa ser psiquiatra ou psicólogo para ter essa Não, busca ativa. não. Você como Vamos médico supor, atendendo, como é que tá a sua vida? exato. Como é que tá a sua saúde mental? Me fala um pouquinho. Toda consulta pode ser uma forma de você fazer uma investigação desse sintoma que é muito grave, né? Então, você pode ser sempre Uhum. perguntado, como é que tá a sua vida, né? Se é um, Como é que se está a é, sua saúde mental? E para o é, pessoal que chegou depois, pessoal, o Rafael Matias, que é psiquiatra, a gente está falando de saúde mental, é possível 2021? É um questionamento, uma conversa aqui para a gente melhorar a nossa vida, no nosso entorno, no nosso trabalho, nossa amizade, nossa vida amorosa. Ele trouxe a questão de que saúde mental não é só o bem-estar mental, e sim o bem-estar emocional, espiritual, físico, um contexto muito amplo. E fiquem à exatamente. vontade de fazer suas perguntas. Nossa, que interessante. Então, é uma pergunta ativa mesmo. E essa questão de que os medicamentos para depressão podem causar esquecimento ou dificuldade de aprender, isso é um mito? Não, esse é um mito, né? Assim, os É um antidepressivos, na mito. verdade, eles vão tratar isso porque isso são sintomas de depressão, né? Esquecimento é um sintoma tanto de ansiedade quanto de depressão. Então, na verdade, o antidepressivo melhora esses sintomas.
O que talvez a pessoa esteja querendo perguntar é em relação a uma outra classe, que é a classe dos benzodiazepínicos, né? Que são o IL da vida, né? Rivotril, o Frontal, né? O Alprazolam, o Clonazepam. Então, essas medicações que não são antidepressivos, né? São ansiolíticos, essas sim podem dar problema de esquecimento a longo prazo. Então, é bom a gente fazer essa diferenciação, né? Então, ansiolítico pode ter esse problema, inclusive ele não é recomendado para o uso a longo prazo, né? A gente utiliza os benzodiazepínicos, alprazolam com clonazepam por um tempo menor possível, né? De 1 a 3 meses. Agora, os antidepressivos são para ser utilizados por tempo prolongado, porque eles não têm risco de causar dependência, não tem risco de causar tolerância, tá? Então, talvez a pessoa quisesse perguntar sobre benzodiazepínico, e aí tudo bem, aí sim, causa esquecimento. Mas não são medicações que tratam depressão. Entendi. E essas medicações causam dependência química? Não, Ou então, isso é um mito? os benzodiazepínicos são medicações que causam dependência, tá? Por isso que o seu uso deve ser a curto prazo. Os antidepressivos, não. Os antidepressivos, você, inclusive, usa com frequência a médio e longo prazo. Né? Então, algumas depressões precisam de 1 ano de remédio, outras de 2 anos, outras até um tempo mais prolongado do que isso, tá? Mas são drogas seguras para serem utilizadas nesse contexto. É bem diferente, tá? Entendi. E quem manuseia a medicação é o psiquiatra com decisões conjuntas com o paciente, de Exatamente, acordo com exatamente, né? Todo paciente que chega, eu já explico na primeira consulta, né, qual é a previsão de tratamento, né, como que a gente vai fazer o tratamento, o que se espera de melhor, né, ao longo do tratamento. Então, o paciente já sabe, sabendo mais ou menos por quanto tempo, a princípio, vai usar. É claro que coisas podem mudar, né, ao longo do tratamento podem surgir coisas novas, ou o paciente pode melhorar, talvez, mais rápido do que o previsto, então a gente vai reajustando conforme a gente vai evoluindo com o tratamento, né? Mas existe já uma ideia do quanto se vai usar a medicação e como é que vai ser esse tratamento, né? Então, porque, por exemplo, a Michelle encaminhou uma pergunta assim: eu tomava remédio contra a ansiedade, engravidei, parei de tomar por conta própria, pela gestação. Será que eu posso voltar a tomar? Acho que não, né? Pelo que você falou, não, porque tem que ter uma avaliação mesmo, não é? O quadro mudou, passou um tempo, pelo menos 9 meses se passaram. Aí eu trago a questão da automedicação. O quanto que ela é perigosa ou não. Você tá me ouvindo? Não? Sério? Você tá em silêncio? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Pessoal, dá um retorno pra gente. Vocês estão ouvindo quem? Ninguém. Pessoal, dá um retorno aí. Voltou agora, voltou. Fala de novo. Vocês estão me ouvindo? Tô adorando. Essa é a conversa ao vivo, muito bom. Sumiu completamente. Deu um eco aí, muito louco. Sumiu completamente. Agora o eco melhorou. Ah, não, tá melhorou. Um pouquinho ainda. Mas o que você falou? Tá me ouvindo? Não ouvi nada. Eu trouxe a questão da automedicação. Porque tem uma... A Michelle encaminhou uma pergunta assim: eu tomava remédio contra a ansiedade, engravidei. Parei de tomar por conta própria. Será que eu posso voltar a tomar? Isso é considerado automedicação, certo? Vamos lá. Assim, então, fala um pouquinho da automedicação, do perigo que é pedir para o vizinho para carimbar a receita e tipo, ai, Rafael Matias, isso é muito comum no meu consultório. Vai lá fazer exame ginecológico preventivo ou o cuidado de ginecologia oncológica. Doutora, eu tomo esse remédio psiquiátrico, pode refazer a receita para mim? Exatamente. Aí a gente tem algumas questões, né? A primeira questão é parar a medicação por conta própria, né? Então, isso já é uma questão. A gente tem que saber, porque não é sempre na gravidez que a gente pode interromper a medicação. Depende da gravidade do transtorno, né? Então, muitas vezes, o transtorno em si, ele é mais prejudicial para o feto do que algumas medicações que a gente possa ter disponível, né? Então, uma depressão grave, uma mulher grávida, pode ser mais prejudicial do que usar uma medicação que seja um pouco mais tolerada na gravidez, né? Então, a gente sempre leva em consideração esse aspecto da gravidade do transtorno mental que a pessoa tem, né?
Ó, meu colega aí também, o Delano, psiquiatra, tá aparecendo aí, ó. Fala, Delano. Fala, Então, a gente sempre Delano, bem-vindo. bem-vindo. Olha, tem um A gente, monte de perguntas, tá muito Tem. legal. Então, a gente leva em consideração isso. Então, porque assim, parar abruptamente, ainda mais durante a gravidez, pode trazer vários sintomas de abstinência, inclusive, né? Então, tudo bem, assim, aconteceu. Agora, para voltar à medicação, tem que conversar com o médico, né? Não tem como voltar por conta própria, porque você não sabe quais são as novas condições, né? Se alguma coisa mudou de fato no diagnóstico, né? Então, nunca se deve voltar a usar a medicação por conta própria, né? Já que parou, ok, né? Passou pela fase e agora tem que procurar um médico para saber como voltar. Essa coisa de repetir prescrição, a gente sabe que é muito comum, mas isso é muito prejudicial para o tratamento, né? Então, muitas pessoas às vezes conseguem pegar a medicação com um vizinho, com um periquito para pagar, enfim, pegam a medicação e acabam usando a medicação por conta própria, achando que tá tudo bem. Não, gente. Então, apesar de eu falar dessas medicações serem seguras, não é para ser usado indefinidamente de qualquer forma, né? Então, existe um momento certo de colocar e existe um momento certo de tirar. E só a pessoa que está acompanhando, e aí nem sempre é só o psiquiatra, né? Pode ser um médico clínico que trabalhe numa estratégia de saúde da família, né? Pode ser um clínico que trabalhe no posto de saúde. Então, esses médicos, eles estão acostumados a abordar casos, pelo menos iniciais, de depressão e ansiedade. Então, eles sabem como manejar isso. O importante é que você retorne ao médico que prescreveu para que ele possa tirar a medicação de forma adequada, caso ele ache necessário, ou para retornar a medicação, né? Então tem que ter esse Fazer o cuidado mesmo. com a Entendi. automedicação. O pessoal perguntou aí na saúde do antidepressivo, os homens, Michele perguntou, uma pergunta bem legal. A longo prazo, mito ou verdade? Pode diminuir a libido e no homem diminuir a potência, tipo, para o homem perder a ereção? Vamos lá. Pois é, assim, vários antidepressivos, tô tirando aqui por causa do eco, que eu tô ouvindo meu eco. Então, vários antidepressivos, eles dão diminuição de libido, isso é fato, tá? Tô te ouvindo bem, muito bem. Os antidepressivos mais prescritos que a gente usa, né, da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, dentre eles lá a fluoxetina, que vocês devem conhecer muito bem, né, a sertralina, o escitalopram, a paroxetina, todos esses antidepressivos podem dar diminuição da libido, tá? Então isso é fato, e essa diminuição da libido, ela costuma durar. Agora, a questão é que esse é um efeito colateral que até acontece, né, com alguma frequência, porém, isso precisa ser contado para o psiquiatra, porque existem estratégias que a gente pode fazer para melhorar a libido do paciente, né? Então, a gente não pode ficar satisfeito de tirar a pessoa da depressão, mas deixar ela com queda da libido. Então, a gente tem várias associações que a gente pode fazer, ou medicações, para melhorar esses efeitos, tá? Já ouvi pacientes dizer assim para mim, Patrícia, nossa, doutor Rafael, eu comecei a usar lá teu remédio e tal, melhorei muito a depressão e minha libido tá praticamente zerada, mas eu tava tão deprimido que eu não importo mais com a libido, né? Assim, só de você ter me tirado da depressão, eu estou satisfeito. Eu falei, não, eu não estou satisfeito com isso, né? Você não pode perder sua qualidade de vida por conta desse sintoma. Então vamos lá, vamos fazer outras estratégias que a gente tem para poder a sua libido ficar com outras estratégias e a gente conseguiu melhorar a libido, tá? Então, o que melhora a libido? Que tem... Isso é uma das queixas mais comuns do meu consultório. E as mulheres então, não são de pessoas deprimidas. Porque a gente não pode falar muito de medicação, né? Assim, em live aberta, né? Mas a gente tem outros antidepressivos que não mexem na libido. Então a gente pode... você troca a medicação. A gente pode trocar a medicação, a gente pode associar... Para minimizar o efeito colateral. Exatamente. A gente pode associar outras medicações não psiquiátricas que podem melhorar um pouco, né? Medicações naturais para aumentar um pouco a testosterona. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Mas não é para ninguém parar de tomar remédio por conta desse efeito colateral, porque esse efeito colateral ele é manejável, né? Então assim, se acontecer, se acontecer, porque a principal causa de descontinuação dessa medicação em homens é a alteração da libido. Sabia? Então o indivíduo tem problema de libido e para de tomar um remédio. Calma, não é assim. Isso, alguém escreveu isso ali, que muitos pacientes largam o tratamento porque não sustentam o efeito colateral. Então, assim, primeira coisa, tem que compartilhar com a pessoa que prescreveu a medicação o efeito colateral, para que a pessoa consiga manusear, para minimizar esse efeito, para que você tenha um bem-estar. Isso. E nem sempre a pessoa vai ter esse efeito colateral, não é? Nem sempre, não é um efeito para todo mundo. Eu não posso dizer que ele é infrequente, porque ele é até frequente, tá?
mas nem Tá. todo mundo vai ter, e existem graus, né? E da impotência também? Que foi a pergunta dele, não é além de uma... diminuir a libido, da impotência? Então, assim, o principal efeito colateral sexual é a diminuição da libido, tá? E também o retardo ejaculatório. Então, a pessoa fica demorando para ejacular. É um outro efeito colateral muito comum. Problemas de Interessante. Por ereção... quê? Demora a sentir prazer ou o prazer não tem a ver com a ejaculação? Não, porque isso tem a ver com bloqueio, a forma como o remédio age no sistema nervoso central, né? Ele se liga a determinados tipos de receptores que dão esse problema na ejaculação. Então, o indivíduo tem um retardo ejaculatório, tá? Ele demora mais tempo a ejacular. Então, diminuição da libido e retardo ejaculatório são os efeitos que a gente vê com mais comuns. Eventualmente, o indivíduo ele pode ter um pouco de disfunção sexual, né? Perda da potência? Pode, isso também pode acontecer, tá? Então, em algumas relações, às vezes, vai tudo bem, em outras relações, às vezes, não vai tão bem. Mas, eu repito, a gente tem várias estratégias farmacológicas e não farmacológicas para lidar com isso, né? Então, a gente orienta várias coisas que você pode fazer para melhorar a libido, tá? Então, não é motivo para tirar a medicação, é motivo para conversar com o psiquiatra ou com o médico que prescreveu, tá bom? Legal. E o Carlos Eduardo Nogueira, um queridaço, obrigado por você estar aí, um oncologista muito maravilhoso. Ele perguntou o seguinte: qual a diferença do psicólogo para o psicanalista? A terapia, ela deve ser feita... Então, qual é essa diferença? Para quem então, encaminhar? na verdade, até os psicólogos aí que podem... É psicólogo, psiquiatra que você perguntou? Psicólogo e psicanalista. Então, olha só, Quando você trouxe a questão da psicoterapia, que em alguns momentos a psicoterapia ela é tão potente que nem sempre precisa iniciar o uso de uma medicação. E essa parceria é sensacional com os psicólogos, porque eles chamam a sua ajuda como psiquiatra quando há necessidade, por exemplo, numa pessoa com traço de suicídios. Isso. Aí ele trouxe... para quem encaminhar, um psicólogo ou um psicanalista? Então, olha só. Porque nem sempre o psicanalista é psicólogo, não tem isso? Exatamente. O psicanalista é uma formação, né, de terapia, né? Então, existem psiquiatras psicanalistas, existem psicólogos psicanalistas, existem pessoas que não são nem psicólogos e nem psiquiatras e que são psicanalistas. É uma formação, né? Uma formação psicoterápica, tá? Agora, talvez ele queria perguntar a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Aí sim, né? Então, o psiquiatra, ele é médico, né? Ele fez medicina e ele geralmente cuida da parte biológica. E aí, gente, existem muitas críticas que muitos psiquiatras são muito biológicos, né? Só pensa dar remédio, né? Nem conversa com a pessoa, não é esse o objetivo, né? Então, o médico tem essa questão de se preocupar com a parte biológica, porque é a formação que ele teve. Ele se formou como médico, então ele sabe cuidar muito bem dessa parte, né? Entende de medicação, pode prescrever e etc, né? Mas também o psiquiatra, de certa forma, pode ser terapeuta, né? Ele pode fazer uma escola, enfim, ser terapeuta, mas toda consulta tem que ter conversa, né? Então, a gente faz uma terapia, entre aspas, tá? Em todas as consultas, né? Então, não é só prescrever. Agora, o psicólogo é o especialista em saúde mental, né? A pessoa que fez psicologia. Então, os psicólogos, eles podem caminhar para vários tipos de terapia diferentes, como psicanálise, né? Como TCC, e etc. Então eles têm essa visão menos médica do caso, percebe? Menos biológica. Então por isso que as duas coisas se complementam. É por isso que as duas coisas se complementam, né? Se complementam mesmo. Exatamente, né? Então é mais... Se algum psicólogo quiser falar aí, né? Complementar, enfim. Fiquem à vontade. Estão mais autorizados até para falar do que eu. Colocou advogado psicanalista. Porque psicanálise não precisa ter formação nem em psicologia, nem em psiquiatria, né? Qualquer pessoa pode fazer psicanálise, entendeu? Pode ser. Então, assim, tem essas questões, tá? Então, a diferença é de psicólogo para psiquiatra. Nossa, o Mermes fez uma pergunta bem interessante. Doutor Rafael, fala sobre desrealização e como é que é? Calma aí, ele deve ser seu aluno. Não, Emerson, fale sobre a desrealização e despersonalização no transtorno de ansiedade. São sintomas de ansiedade, né, Emerson? Então, isso acontece muito nos quadros de pânico, né? Então, quando o indivíduo tem aquela crise de ansiedade aguda, que é o pânico, né? Aquela ansiedade muito aguda, o indivíduo pode ter esses sintomas. Despersonalização, o indivíduo, quando está com uma crise de ansiedade muito aguda, ele pode ter uma estranheza quanto ao corpo dele, quanto ao eu dele, né? Ele se sente fora do corpo durante uma crise de ansiedade. Isso a gente chama de despersonalização. E desrealização
paralisação é o que acontece durante uma crise em que o indivíduo ele pode se sentir estranho em relação ao mundo. Ele sente que está flutuando, ele sente que está num TV. Nossa, isso aqui parece que não é real. Então, durante uma crise de ansiedade, pode acontecer esses dois sintomas. São dois sintomas de ansiedade, tá? Interessante, entendi. Exatamente. E Né? a Maria Clara, ficou claro, Emerson? Acho que ficou. Adorei a explicação. Né? Intenso. A Maria Clara perguntou assim: existem alternativas da psiquiatria sem ser somente alopatia na medicação? Então, na verdade, assim, por exemplo, eu, Rafael, eu sou médico, psiquiatra, mas também fiz, por exemplo, formação em TCC, em terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, eu como psiquiatra, eu uso várias técnicas de TCC nas minhas consultas, porque é uma coisa que eu aprendi. Agora, por exemplo, a psicanálise, que é uma outra formação, que é uma das mais usadas, né, em todo o país, enfim, no mundo inteiro, eu só aprendi durante a minha formação em psiquiatria. Eu tive psicanálise mesmo, então eu estudei, né, a gente tinha um dia inteiro só de psicanálise durante a minha formação, mas eu não sou psicanalista. Né? Eu tenho até noção dos conceitos de psicanálise, os conceitos de Freud, enfim, tenho noção de como é que eu uso algumas coisas, mas eu não sou terapeuta. Entende a diferença? Então, nas minhas consultas, eu uso conceitos de várias terapias, né, que eu acho importante para aquele paciente, mas que me ajuda também do ponto de vista para complementar a minha parte biológica, sabe? Agora, Entendo. a pessoa que tem formação em alguma área que está autorizada a fazer psicoterapia, né? A pessoa estudou só para fazer aquilo. Então, a pessoa estudou vários anos de psicanálise para ser psicanalista. Então, ela vai tratar toda semana lá encontros do paciente. Eu uso coisas pontuais nas minhas consultas, porque eu não sou terapeuta, né? Eu sou psiquiatra clínico, tá? Mas existem várias vertentes da psiquiatria também, tá? E a gente sabe, você me conhece, sabe que eu sou bem holístico, né, Patrícia? Então, assim, Sim, eu sou muito holístico. Então, assim, eu adoro terapias alternativas, adoro terapias corporais, adoro terapias holísticas, né? Então, assim, eu sou muito aberto para várias terapias diferentes, né? Então, isso é importante. Mas isso aí é meu, né? Nem todo psiquiatra é assim. Isso é meu jeito de ser, né? O que eu acredito como benéfico, né? Eu também acredito. Eu acredito que a gente estuda muito para oferecer o melhor, mas cada paciente vai receber a medicina de cura que lhe faz bem. Então, a Cris colocou, eu sei disso, né? Aí a Cris aí, ó. Se a medicina de cura daquele paciente for fazer terapia, associar com Reiki, vai ser fundamental, vai ser sensacional. Se quiser associar com Theta Healing, exatamente, né? Com cânticos xamânicos, com uma consulta, enfim, cada um que acha a sua medicina da sua alma, porque isso é muito bonito. Ninguém e como tem algo adjuvante, toda a cura né? plena. Algo adjuvante, é algo a mais, né? Assim, então, é algo a mais. Eu confio no Reiki. O Reiki, pra mim, eu acho que faz todo sentido. Ok, vamos lá, continua fazendo Reiki. Só não vai parar de tomar o remédio. Mas assim, continua tomando remédio e faz o seu Reiki. Quem sabe uma hora você para o remédio e fica só no Reiki. Ok. Né? Isso de parar de tomar o remédio é bem interessante. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela falou, olha, meu psiquiatra suspendeu a minha medicação. Eu até achei que não estava pronta ainda não, mas suspendeu e aí ela recebe outra terapia, no caso Reiki, eu acho, para harmonizar. Eu fiquei quieta, né? Porque não é muito da minha área. Eu gosto de ela tá feliz com o Reiki, tá. Você tem vontade de voltar para fazer psicanálise? Não sei. Mas eu achei curiosa essa colocação. O psiquiatra achou que estava na hora de suspender a medicação. Pode acontecer isso? O psiquiatra achar que o paciente já está com bem-estar e o paciente achar que ainda não está? Sim, às vezes pode. Por isso que é sempre uma conversa, né? Não existe... A psiquiatria, ela não é tão vertical quanto outras especialidades da medicina, sabe? Que o médico, né, tem o dom da palavra, né? O que ele fala tem que ser seguido e a psiquiatria não é. Na psiquiatria o tratamento é horizontal, sabe? Então, é tudo conversado. Existem os protocolos, o que a gente, né, faz da parte científica, mas muito também é da individualidade daquela pessoa, entendeu? Então, isso pode ter acontecido, a pessoa ainda não tinha confiança de tirar a medicação, mas o médico achou que clinicamente já poderia. Então, uma conversa pode ajudar nisso, né? Às vezes tem paciente que eu falo, vamos lá, vamos suspender? Pelo amor de Deus, sério? Sim, sério. Por que você está assustada com isso? Vamos conversar sobre isso. E aí a gente vai conversando. Tá bom, então vamos dar mais um mês de intervalo para você poder sedimentar essa ideia? Por mim, começava a tirar hoje. Mas já que você quer um tempinho, pensa e depois a gente vai se ver mês que vem. Vamos organizar isso. É assim que funciona, né? Sim, sim.
Sim, o que você acha então de reconversar e tal? Sim, sim. Exatamente. Os dois terem, eu adoro isso, essa liderança horizontal. Aliás, isso Exatamente. é a super era de Aquários, é a atualidade, é o futuro. A liderança vertical já está meio assim. Mas para ter uma liderança horizontal, os dois têm que ter um protagonismo e uma responsabilidade consigo mesmo muito interessante. Exatamente, né? Me perguntaram o seguinte, a Dani Dantas falou, ela toma muitas medicações, remédios quimioterápicos, Soladex, Arimidex, e tem muitos efeitos colaterais pelas medicações do tratamento oncológico. Eu não entendi muito bem, Dani Dantas, qual foi a sua pergunta, que ela falou, tô surtando. Uai, mas daí pode procurar um especialista, um psiquiatra. Primeiro, isso é legal. Ela procura primeiro um psiquiatra ou um psicólogo? Foi o que eu falei. Não tem Não tem, né? não tem uma preferência. Pode talvez começar com um psicólogo, pede uma avaliação dele e ver se tem necessidade de ver um psiquiatra ou não. Ou, se você quiser um psiquiatra, também tudo bem. Se o psiquiatra entender que não tem necessidade de medicação, ele pode encaminhar para terapia, né? Perfeito. Então, E para ver se o remédio pode tomar junto do quimioterápico, conversar com o seu isso é oncologista clínico. importante. Exatamente, é Para importante, ver né? se não As tem interações nenhuma associação. medicamentosas, Exato. isso tudo, né? Isso é importante. Marcelo fez uma pergunta assim: pode falar mais sobre os sintomas de ansiedade, de se sentir fora do corpo? E o Tá, outro que você falou? É a tá. pergunta do Emerson. Vamos falar um pouquinho então de novo sobre aquela questão que o Emerson trouxe. Emerson, bem-vindo. Você fez perguntas belíssimas ao longo da live, a gente adorou. Então, o que o A Dani está Emerson falando, não perguntou, consigo dormir. Dani, marca uma consulta, Rafael Matias. Tem manda, vários manda um psicólogos aqui. direct depois. Vai ajudar bastante, vai ajudar mesmo, de verdade. Deixa eu Essa história responder. aí do. Vamos lá. Patrícia, como é que tá? Vai cair a live não, né? Não sei, rapaz. Eu tô achando que live mais nenhuma cai. Ah, é? Então Porque tá, vamos lá. vamos seguir mais um pouquinho. Não Não, pra mim apareceu tá aquela tranquilo. contagem Tá. regressiva. Então, olha só. O que me Pois é, perguntaram, cara. esses sintomas que escreveram aí, sintoma de Vamos falar mais um despersonalização e pouquinho, pessoal. desrealização, são dois sintomas que acontecem com frequência em quadros de crise de ansiedade aguda, em crise de pânico. Rafael, o que é uma crise de pânico? Uma crise de pânico é uma crise de ansiedade muito aguda. É isso, tá? Eu não estou falando de transtorno, tá? Estou falando da crise. A crise é um quadro de ansiedade muito aguda. Então, qualquer indivíduo pode ter crise de pânico, tá? Posso tomar um café e, por conta da cafeína, ter uma crise de pânico. Posso levar um susto e ter uma crise de pânico. Posso ter uma crise de pânico, eventualmente, do nada, com uma notícia ruim, enfim. E aí, dentro de uma crise de pânico, a gente tem vários sintomas, né? Coração acelerado, formigamento, sensação de que vai morrer, muito comum acontecer, problema gastrointestinal, enfim, vários sintomas. E dois sintomas que têm esses nomezinhos mais estranhos, que é despersonalização e desrealização. Nada mais são do que sintomas, tá? Despersonalização E desrealização. e desrealização. Eu Desrealização, nunca né? tinha ouvido falar nisso. São Fala sintomas de de novo. despersonalização. A pessoa... Que é isso mesmo? Que eu já Então, esqueci. despersonalização é uma sensação que a pessoa tem de estranheza em relação a ela mesma. Ela sente, por exemplo, que ela não está no corpo dela. É uma sensação. Não adianta a gente querer entender isso cognitivamente, porque a pessoa que tem é que se relata. É uma E sensação não de tem uma nada a crise ver com autoimagem. Não é o não tem nada a obeso ver. que fez Não, cirurgia é uma bariátrica, sensação que de ficou estranheza. magro, não se Parece que ela não tá reconhece. aqui, que ela não tá nela. Parece que muitas pessoas falam, parece que eu sou um robô. Durante a crise, a pessoa se sente como se fosse um robô. É um sintoma que a pessoa sente, tá? Quem não sente não tem como imaginar o que é, tá? E desrealização é um outro sintoma, só que ao invés dessa estranheza ser para dentro, ela é para fora. Então o indivíduo com frequência fala assim, durante a crise, eu tô flutuando. Isso aqui parece um filme, eu tô olhando para as pessoas, mas parece que isso aqui não é real. Parece que eu tô num filme, assim, tá tudo muito estranho. A pessoa tem uma estranheza em relação ao mundo, tá? Rafael, quanto tempo dura isso? Dura lá os 2 minutos, 30 segundos, 10 segundos. Depende da intensidade do pânico que a pessoa tem, né? Agora, só uma observação, tá? Isso pode ser uma doença em separado. Então, às vezes, a doença é isso, transtorno de despersonalização e desrealização. Então, pode ser um sintoma de pânico e pode ser uma doença separada, tá? Mas isso são outros 500, Nossa, tá? que interessante. E Aí na esses anamnese sintomas, você percebe que a pessoa está com sim, isso?
porque a gente vai ter que ver a constelação de sintomas, se fecha diagnóstico para pânico ou não, né? E, como eu já falei, ó, esses sintomas também acontecem em indivíduos saudáveis, né? Eventualmente, tá? E tem medicação Para tratar a doença, sim. para pânico, para doença, Sim, sim. sim, exatamente, né? Interessante. É um Ficou claro, sintoma. pessoal, para mim Assim ficou como super claro, taquicardia é um muito sintoma, interessante. Aham, né? É um aham. sintoma. É um sintoma. É um sintoma. E olha, o Rafael Matias, ele Hum. falou, tô Tô flutuando. flutuando Ai, e caiu. É é exatamente. A assim, pessoa fica. e como a gente não tem o preparo, viu, na medicina para isso, porque se eu ouço isso, não sei, eu ia falar, Você e acha que é no uma doença mais SUS, grave, né? Assim, o pessoal tá fora da aham, realidade, né? tô É isso. preocupadíssima, eu tenho medo, eu já fiquei Uhum. preocupada, meu Deus, vou pular da janela, vou achar que é Superman, não sei, fica preocupada, a gente não tem treinamento na área da saúde para Sim, lidar com essas questões, e no SUS a porta de entrada para esses pacientes é muito pequena, exatamente, né? é difícil eles conseguirem atendimento, e Eu tô rodando com uma turma na clínica da família, numa turma da universidade, a gente tá rodando na clínica da família. A gente tá funcionando como se fosse um atriciamento, né? Que quando eles têm uma dúvida em um paciente mais específico, precisam de psiquiatra, eles chamam a gente para ver, né? Tem gente que tá há 2 anos para conseguir ver um psiquiatra numa fila do SUS, sabe? Assim, 2 anos para ser atendido por um psiquiatra, né? Então, tá muito grave a situação, né? Enfim. Ah, você está falando que caiu a live depois de eu estou flutuando? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo o Rafael super bem. Vocês estão na área? Mim aqui. A gente já está na reta final aqui com as últimas perguntas. Você está aí? Você está me ouvindo? Dá um sinal aí, pessoal, para saber que vocês estão na área, que a gente não está aqui sozinho. Estão ouvindo. Vocês estão aí? Ótimo. Rose deu um alô, valeu. Está ouvindo. O pessoal perguntou assim, quais são os hábitos, Patrícia, minha xará, falou, quais os hábitos que ajudam a manter a saúde mental? Qual seria uma grande dica? Oh, que pergunta ampla, né? Mas assim, a Ampla saúde mesmo. mental, ela é multidisciplinar, ela envolve várias áreas da vida do indivíduo, né? Então você ter, por exemplo, exercício físico está diretamente relacionado à saúde mental. Então, prática de exercício físico é importante, né? Você ter uma boa relação com a sua família, né? Você ter uma boa relação com o seu trabalho, ter amigos é um fator protetor, né? Se inserir em atividades que você se sinta engajado, né? Então, fazer algo que você gosta, se distrair. Então, a saúde mental, na verdade, ela é a forma como o indivíduo está inserido no mundo, né? Tudo está relacionado à saúde mental. Essas práticas, né? Olha que bonito, a Ima Torto, psicanalista, falou e cortou. Falou que tem atendimento de psicanálise pela clínica social, pela A sociedade, UPA? não, a Isso, sociedade de isso. psicanálise. Interessante. Como é que Eu também consegue? não, Como é que consegue o também não sei. É pelo acesso da atendimento? unidade básica? A Se, Ima, psicanalista, Ima se Toshi puder falou. Eu colocar não pra sei como é que gente. consegue. Porque na área da oncologia, só consegue a gente fazer o tratamento oncológico depois de regulado no SER. E pela unidade básica para chegar na unidade terciária. Eu não sei. Se puder, coloca aí, pessoal, como O é que contato, né? tem um Conseguir acesso para as a pessoas terem contato, psicanálise né? na rede pública. A gente está indo para a reta final, vou trazer algumas perguntas. O pessoal da nutrição, Rosilene e a Valéria fez uma pergunta que ficou. Se a Valéria ainda estiver na área, repete para mim, que eu me perdi na pergunta lá em cima. Ligar para a sociedade e se inscrever. Para a sociedade de psicanálise? E aí se inscreve e deve ter uma seleção nos casos, que deve ter uma fila, talvez. Já interessante. O pessoal está perguntando de vitamina D, preços mais acessíveis, entendi. Não é popular só. Mas isso é muito interessante. Sim, as universidades também têm, né? Então você pode ligar para algumas universidades que elas têm psicoterapia popular, né? Uhum. Aquela pergunta que ficou fixada no início, que a pessoa falava de falta de ar e tudo mais, foi em relação a pânico. Eu acho que você deu uma pincelada interessante sobre pânico. A gente pode até voltar um dia assim com um tema, não é verdade? Tipo ansiedade ou depressão. Podemos, ou pânico. claro. Eu acho bem bonito isso. Perguntaram que as pessoas no isolamento social, como é que elas podem identificar que algo está acontecendo nelas de uma forma desordenada?
Assim, é a nossa Como é realidade, que né? fica isso? Aí para você dar uma dica, para que as Então, pessoas possam se ajudar, se observar, se compreender. acho assim, que se você observa, claro que o isolamento em si, ele é uma novidade, né, que a gente não estava acostumado, então é uma realidade nova para todos nós, inclusive para nós da saúde mental. Ninguém nunca tinha experienciado um isolamento de fato, né? Então, assim, sintomas de ansiedade e sintomas depressivos, todos nós eventualmente podemos ter por conta dessa pandemia, né? Preocupação, se sentir mais para baixo, se sentir triste com essa situação toda. Então, isso é normal. É importante dizer que nem todo sintoma é doença, percebe? Assim, então, tristeza, todo mundo tem. Sintomas ansiosos leves, todo mundo tem, né? Preocupações, todo mundo tem. Quando isso passa a trazer um prejuízo, a pessoa começa a sofrer com aquilo intensamente, né? Começa a sentir que ela tá, de certa forma, prejudicando o dia a dia. Por exemplo, eu tô aqui, comecei a ficar muito triste, que eu tava em home office e não consigo mais sentar para trabalhar. A tristeza não me deixa mais trabalhar, eu não consigo, não tenho vontade, eu perdi a vontade, eu perdi a energia, eu perdi o prazer. Opa, isso já não é um sintoma que a gente esperaria ter, né? Seria uma tristeza mais levezinha. Então, eu comecei a ficar muito deprimida e comecei a brigar com todo mundo em casa. Tô muito irritado, assim, comecei a ficar irritado, uma coisa que não é minha. Opa, isso é uma coisa nova, então vamos ficar de olho, vamos dar uma investigada. Comecei a ficar mais isolado que o necessário. Né? Por exemplo, na minha casa, eu resolvi não sair mais do quarto. Já estou Entendo, entendi. isolado, então eu mudei o meu comportamento de uma forma significativa. É uma outra possibilidade. Ou pensamentos de autodestruição. Isso aí, na mesma hora, já se sabe que provavelmente é um quadro depressivo, né? Certo? E procurar ajuda, certíssimo, entendi, ficou claríssimo. Rafael, Pronto. muito obrigada. Tá Assim, acabando, né? eu acho que agora o Instagram não corta mais, porque a gente tinha dificuldade de salvar, aí eu acho que o Instagram parou com isso. Eu acho que na reta final agora, quero, óbvio, te agradecer demais. Vamos voltar, é um prazer fazer live com você. Eu sempre aprendo muito, você é muito carismático, muito claro. Você tem uma linguagem muito no flow, muito prazerosa mesmo. Muito Você obrigada. também. Agradeço aí pelo convite. Muito bom. E a gente deixar isso, você trouxe com uma gentileza, e é muito importante ouvir isso de um psiquiatra, como que cada um tem a sua busca, a sua medicina de alma, e o quanto que isso é importante para que a gente tire os rótulos dos paradigmas. Se a pessoa está feliz recebendo reiki, se ela está feliz com a espiritualidade dela, ou com o pastor que ora se ela quer tomar remédio, converse com seu médico. Se você não tem acesso ao psiquiatra, converse com um profissional da saúde que te atende. Observe o seu movimento, observe o seu chamado interno, observe o que você busca para a sua felicidade, porque esse é um caminho nosso. E cada um começar a ter a sua responsabilidade, o seu protagonismo. Para aqueles que estão muito fora do eixo, para que procurem ajudar os que estão fora do eixo, porque talvez, e como o Rafael falou, é muito importante, se a pessoa está muito descentralizada dela mesma, ela vai precisar da medicação para ela conseguir voltar ao eixo e conseguir interagir com o psicanalista, ou com o terapeuta, ou com a pessoa que ela quiser escolher. Então tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, não tem certo nem errado. Acho o seu movimento de busca da felicidade. E a grande mensagem assim que a gente quer deixar é que saúde mental é muito além de somente. Como você abriu a live falando, é o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Social e achei também. lindo. E social. E isso de prevenção que você falou, ter amigos, achar felicidade nas coisas, sejam pequenas, sejam grandes. Acreditar em você e se perceber. Eu acho que o autoconhecimento é um caminho muito bonito, porque a gente começa a se perceber quando a gente está se distanciando da nossa verdade, da nossa felicidade. E eu gosto de sempre de trazer, como o Rafael falou, é natural a gente ficar triste, a gente ficar com raiva, mas a gente pode estar triste e ser feliz. E isso é um treino cerebral orgânico de comportamento humano com a gente mesmo, com o mundo. A gente vai deixar gravado assim,
Muito obrigada a todos vocês. Fala uma coisa, eu tô achando que você vai falar uma coisa muito boa agora. Eu? É, Não, eu acho que é para isso. A gente entender um decidir. pouco, né? Que saúde mental vai muito para além de não ter uma doença, né? Saúde mental envolve todos esses aspectos que a gente falou. E assim, se eu pudesse deixar uma dica, que eu tenho visto que as pessoas estão sofrendo muito, porque as pessoas estão julgando muito umas às outras, sabe? O julgamento, seja pelo que for, só traz prejuízo para quem julga. Então, assim, uma das coisas que eu tenho percebido cada vez mais é que a nossa sociedade, com a internet, com, né, assim, com essa facilidade de falar das outras pessoas, que tome mais cuidado. Porque quem está sofrendo com o julgamento é sempre a pessoa. Então, julguem menos e observem mais. A verdadeira consciência não é aquele indivíduo que julga, querendo impor o seu ponto de vista. É aquele indivíduo que percebe as coisas, né, sem criticar, sem falar o que é certo e o que é errado, porque cada um sabe o seu certo e errado, sabe? Então, vamos julgar menos as pessoas e aceitar mais as pessoas como elas são. Acho que esse é uma das possibilidades aí de conseguir ser mais feliz, digamos assim, né? Sim, verdade. E não que elas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Exatamente, né? E que a gente tenha a sabedoria de saber lidar com as situações. Lidar com o contraditório, E, né? Lidar com como as pessoas são, né? E aceitar como as pessoas são, né? e Acho que até é como isso. nós somos, porque E como nós somos. a terapia ela traz uma verdade de quem nós somos, de quem nós gostaríamos de ser e de quem nós não gostaríamos de ser, mas somos. Exatamente, exatamente. Então, esse mergulho do autoconhecimento traz essa potência e que nos aproxima da nossa essência, porque a essência de todos nós ela é divina e maravilhosa. Os acontecimentos vão nos afastando da nossa verdade absoluta, da verdade que eu quero dizer, que eu estou de saco cheio, que tem muitas verdades e mentiras e que dá tudo no mesmo. São É. tantas verdades, tantas Verdade pra certezas, que é quem, muito né? chato. Mentira pra Verdade quem? para quem? O que eu quero dizer é o teu propósito com você mesmo, a sua verdade que te faz feliz. E eu amei isso do não julgamento. É difícil, sem perceber a gente sai julgando. Então a gente pede aqui uma atenção, eu como cirurgião oncológica, como ginecologista e Rafael Matias como psiquiatra. Muitíssimo obrigada, muito Obrigado pela obrigada oportunidade. mesmo. Vamos voltar de novo. Vamos Janeiro marcar. branco, saúde mental e vamos cuidando uns dos outros. É isso. Obrigado, gente, aí por tudo. Querido, Patrícia, obrigado. Foi um prazer. Espero estarmos em breve aí numa próxima live. com certeza. Um beijo, meu Fique com amor. Vou Deus. gravar, Tchau, vou gente. salvar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.